Tem uma pergunta aqui interessante no chat, não sei se vocês fizeram que eu tava lá fora, da Andrea. Fizeram ou Não. Não. Ela falou aqui, ó. Podemos fazer energia de pessoas vivas permanecer conosco em simbólicas bonecas ou bonecos de animais? Exemplo, um passarinho, principalmente se o objeto for dado pela própria pessoa? Acho que não sei Acho se ela que eu tá não querendo. entendi a Acho que ela tá querendo dizer o Acho seguinte. que é uma pessoa que vai lá. morreu, né? É. E aí você tem aquele objeto ali que você ganhou dessa pessoa que você gosta. Sei lá, como ele falou, sei lá. E se dá pra manter a energia dessa pessoa ali nesse objeto. Sim, inclusive, dentro dos cultos ancestrais, a gente mantém isso, né? Eu tenho um altar ancestral e nesse altar eu tenho objetos dos meus antepassados. E ali é cultuado, mas existe toda uma estrutura. Não é você pegar um objeto qualquer, montei esse altar aqui e vou cultuar isso aqui. Não, existe um culto de ancestralidade para isso. Então, mas é diferente, né? O culto de um ancestral, né? Tipo, não é, sei lá, um namorado dela ou um Ou amigo. alguém que acabou de desencarnar, de repente você começa a cultuar um negócio, a pessoa não consegue fazer a passagem. Não, aí tem que ser algo... por exemplo, até no altar ancestral, para você colocar qualquer tipo de objeto, existe o tempo de desencarne, para você esperar. Não se coloca nada de pessoa que acabou de desencarnar num altar para ser cultuado, porque a pessoa ainda nem entendeu o que aconteceu com ela, nem... vai ficar... nem rolou ainda o que tem pra rolar com a pessoa e você já tá atrapalhando a evolução dela. Eu vou voltar a falar. Eu falei pra quem? Foi pra Mamita. Foi Mamita e Thaís, eu acho. Falei pra ela, não lembro. Isso, de certa forma, quando você usa de fato o espírito ali, pra você colocar dentro desse objeto, seja boneco, não seria meio que um sequestro espiritual? Não usaria dessa forma. Porque é muito pesado. Não tenho. Eu só não usaria porque assim, eu tô cumprindo a minha verdadeira vontade. Não, você a vai sua entender. verdadeira vontade... Você tá. Telêmica. Mas assim, eu digo do seguinte, não com relação à evimeria, não. Evimeria dom. Não. Com relação, eu digo mesmo, ao próprio espírito em si. O espírito tá lá, que seja um espírito tá perdido. Porque eu sei que dentro você viu que a gente traz quimbandeira, dá pro cacete aqui, né? Então assim, dentro desses quimbandeiros, eles já falaram muito que existe o fato de ir no cemitério, ali, vamos lá. Pegar adoção. Pegar algum adoção, não é sequestro, é pegar adoção. Algum artefato, depende do pegar algum artefato para utilizar em magia. Sim, claro. E dentro daquele artefato, muitas das vezes, vem ali a energia do espírito. Vem esse espírito junto que ele vai ser utilizado, a manipulação da energia, pro fim que ele tem que ser. Vamos supor, um algumas assassino... pessoas usam como... usam o termo de escravidão. Tem algumas pessoas que usam esse termo para... Muito obrigada. Para esses espíritos que são capturados, vamos colocar assim, e trazidos para trabalhar para você. Então, aí tem esse caso na Quimbanda. No caso desse, nas bonecas em si, porra, é como se fosse Salomão, que dizem lá, pegou, aprisionou ali. E você vai fazer um trabalho todo em cima daquilo. Por isso que eu falo de um sequestro espiritual, porque aquela alma, aquela consciência tá ali meio que vagante. Certo? Tá vagando. Até, sei lá, encontrar alguma coisa para ela evoluir. A partir da hora que você utiliza ela dentro desse trabalho, ela consegue consegue ainda evoluir ou ela fica presa até você, sei lá, libertar ela daquilo? A depender do tipo de aprisionamento, vou chamar de adoção, vai depender para qual a finalidade você está utilizando. Ela pode tão somente ficar aprisionada, como ela pode evoluir, a depender de como ela vai ser utilizada. Então, vamos lá. Qual que não evolui? Os eguns que precisam de um determinado tipo de evolução, que não é aquele que você está trabalhando, ele vai ficar ali preso e quando você soltar, ele vai estar no mesmo patamar da onde ele estava. Eu vou te dar um exemplo. Eu já coloquei para entrar em uma das casas que a gente morou um egum, porque ele era dono daquela casa. E fiz a evolução dele e coloquei para guiar. Para que ele conseguisse deixar ali tudo em paz, não precisar ficar trabalhando tanto. Eu preferi adotá-lo, colocá-lo para evoluir e colocar para guiar, entendeu? Pra gente ter paz. Então, assim, depende muito do que vai ser trabalhado. E quando esse espírito não evolui,
qual é o destino que ele leva? Vamos supor, você faz uma boneca. É que a gente tem que entender ainda direito esse negócio da boneca. Você fez uma boneca para certo trabalho, para certa intenção. E essa boneca ali, você alcançou essa intenção com ela, certo? Que fim que é dado nela? Depende do que você vai contratar. Existe um contrato mágico. Você trata com essa energia antes de qualquer coisa. E na hora do contrato mágico, você vai determinar qual vai ser a morte dessa boneca. Se você vai enterrar e determinar isso, se você vai deixar de alimentar. Isso geralmente acontece com as efígies. Como trabalha por alimentação, quando você deixa de alimentar por determinado tempo, a morte daquela boneca, ou se acabar o contrato, ou se ela atingir o objetivo. Porque, por exemplo, se você cria uma efígie com o intuito de que ela transmute a tristeza, para que você não fique triste. Você está lá numa depressão danada e você vai criar uma boneca para que ela transmute a tristeza. Só que ela já trabalhou tanto que você não fica mais triste. E aí o que essa boneca começa a fazer? Ela vai começar a criar situações para te entristecer, para que ela tenha como se alimentar. Porra. Então, você vai ter que identificar isso ou deixar isso muito bem amarrado antes, para que isso não aconteça. Senão você entra num ciclo vicioso da própria boneca ter que criar o próprio alimento. Tá, e vamos lá. Chegou o momento de você fazer um trabalho. Aí você tem esse contrato mágico. Como é que é estabelecida as cláusulas desse contrato mágico? Com quem é falado? Como é que isso é trabalhado? Com a energia a qual você vai trabalhar. Através do quê? Através do ritual, através da fala, a conjuração. Tá, então você faz uma evocação, seria isso? Se você for trabalhar com uma entidade, por exemplo... Ah, é evocação. Você deve ter visto a Wandinha lá no meu perfil, né? A Wandinha? A Wandinha é uma boneca que eu criei, que tá lá. A Wandinha... Eu tava achando que era a Wandinha Lopes, eu falei? Não, a Wandinha... A Wandinha Adams. A boneca que eu criei pra uma amiga. E essa boneca, ela tinha por finalidade trazer clientes pra ela. Que ela é uma tatuadora, era pra trazer clientes pra ela. Quem eu evoquei? Mamon. Eu fiz um contrato com o Mamon para dar vida àquela boneca, para que essa boneca trabalhasse para trazer clientes para essa minha amiga. Tá, mas aí é um daimon, é algo que já tem uma isso aí teve uma evocação, eu fiz um contrato com ele. Agora, se você não quer ter uma ligação com uma entidade, por exemplo, você quer fazer diretamente com a boneca, olha, como se fosse um servidor, por exemplo... você vai tratar tudo com a boneca, mas aí você tem que saber por A mais B como que você vai amarrar esse contrato para que você não caia, por exemplo, nesse ciclo vicioso que eu estava te explicando agora. E se por acaso você propor algumas coisas que não foram aceitas, como é que você tem essa noção? Ó, a boneca não aceitou, a deidade não aceitou? Não, se ela é uma boneca, é você quem está criando, é você quem dita as regras. Ela não tem contrato ela só assina e já era. Vai assinar, meu irmão. Nem assim. É o seguinte, irmão. Você tá trabalhando. Não, tô te criando, tô te dando vida e você vai ganhar vida para igual servidor astral aí que você cria, que tem vários na internet que você cria. Não, mas no caso, por exemplo, você vai fazer um contrato aí com o Mamon pra dar vida àquela boneca. Pô, o Mamon pode falar, eu não quero dar vida pra essa boneca. Aí você vai usar um oráculo. Pra saber primeiro é feito o oráculo pra depois... Mas é pra saber o porquê que ele não quer ou pra usar uma outra entidade, talvez? Eu não indico usar uma outra entidade não, a não ser que de forma alguma você consiga fechar esse contrato. Mas assim, a não ser que você esteja pedindo algo muito absurdo ou que você não esteja com crédito com ninguém, né? Porque se você está fazendo algo que é bem amarrado e é uma boa proposta, não tem o porquê o outro não aceitar. Entendeu? Você tem que ter definido na tua cabeça. Por exemplo, vou criar essa boneca aqui para que eu consiga passar para um concurso onde eu quero ser juiz. Mas você não tem o 2º grau. Porra, é foda. Não vai ter quem aceite. É a mesma coisa da amarração amorosa com a Angelina Jolie. É isso aí, entendeu? Aí não vai ter quem aceite. Tem que ser algo lógico, porque a magia ela é lógica. Não tem como agir em cima do nada. É melhoria de probabilidade. Tem que existir alguma probabilidade daquilo acontecer. Você tem que criar um contrato que seja aceitável e aí depois você vai ver. Ou, de repente, se a entidade disser que não, é porque, de repente, o pagamento você quer... eu quero um aumento de salário X e eu vou te dar aqui um incenso.
Porra, tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Então, a entidade, ela tem o direito de dizer que não aceita aquele contrato também. Mas aí você pode ajustar para que fique justo para os dois lados, entendeu? E como é que funciona? Porque, por exemplo, nesse caso aí dessa cliente que queria para atrair mais clientes ali para tatuagem, né? A pessoa ia lá e, tipo, por visualizar a boneca, ela tinha uma propensão maior a fechar o negócio? Não, aí a boneca ela vai agir como magia mesmo. Ela vai agir no astral para atrair esses novos clientes. E é claro que não é milagre, é melhoria de probabilidade. Ela vai melhorar a rede social dela, ela vai, né, começar a trabalhar para criar via de manifestação para que a boneca tenha como trabalhar também. Interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntando no chat pra acabar Tem não bastante perdendo. coisa aí. Tem? E aí eu fiquei pensando no seguinte, ó. Pessoa quer atrair mais cliente para ela e de repente ela não tem a noção de onde eu devo melhorar para atrair mais clientes para que tenha mais probabilidade e aquela magia funcione melhor. Essa magia vai trabalhar também na cabeça dessa pessoa para que ela comece a ter mais entendimento. Pô, arruma isso aqui para eu poder trabalhar? Então, antes de produzir qualquer boneca, eu sempre abro o oráculo. Então, geralmente, o oráculo ele já vai dar uma direção para o consulente. Por isso que é importante, sempre antes de qualquer magia, gente, não é só boneca, tá? É para magia no geral. Abre um oráculo antes. Não acha, porque eu quero adoçar o boy, vou lá. Abre o oráculo antes, porque o oráculo ele sempre vai ter um direcionamento para dar. Então, o oráculo geralmente já vai dar essa orientação, ó, você vai ter aqui essa boneca para te ajudar, mas você vai precisar mudar ponto X, ponto X, ponto Y. Dá uma olhada aí, melhora tal coisa. E é claro que um pouco de bom senso cai bem também, né? A pessoa tem que olhar para si e pensar assim, não, eu acho que para eu conseguir ser juiz eu vou ter que começar a estudar, entendeu?